Olá, vamos falar hoje sobre ângulos. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo falando sobre ângulos, tá? Nós vamos desde a definição de ângulos até a parte de ângulos complementares e suplementares. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai pensar na ideia de ângulo, né? Por que surgiu essa ideia de ângulo? Você parou para observar que a gente tem aqui uma região infinita. E como essa região é infinita, a gente não tem como mensurar, a gente não tem como medir a dimensão dessa região, mas a gente tem como, né, determinar se uma região é maior ou menor que a outra de acordo com a abertura, pelo menos, de suas limitações. Que no caso aqui, a nossa limitação é a semirreta OA e a semirreta OB. Daí surgiu a ideia de ângulo. Ângulo é uma região, tá? Só que é uma região formada por duas semirretas de mesma origem. Quando eu penso aqui nessa região, ó, eu estou determinando um ângulo. Detalhe importante, eu tenho a semirreta OA, a semirreta OB, elas se encontram no ponto O, né? A origem das duas semirretas. E essa origem das duas semirretas nós chamamos de, vou colocar aqui, ó, vértice. Ok, gente? Então, só recapitulando, ângulo é a região formada por duas semirretas de mesma origem, e essa origem nós chamamos de vértice. E aí nós podemos classificar o ângulo quanto à sua abertura. Primeiro passo, né, não está aqui na ilustração, mas uma das unidades de medida de ângulo, e na geometria plana a gente usa essa unidade como unidade principal, é o grau, tá? O grau. Então, o grau é o que determina a abertura do ângulo, é uma unidade de medida da abertura do ângulo. Então, vamos imaginar esse ângulo alfa. Se alfa for menor que 90 graus, o ângulo é chamado de agudo. Se alfa for igual a 90 graus, o ângulo é chamado de reto. Detalhe importante, ó turma, essa simbologia aqui, ó, o quadradinho com um pontinho, já indica que o ângulo é igual a 90 graus, o ângulo reto. E quando alfa for maior que 90 graus, o ângulo ele é obtuso. Então vamos recapitular. O ângulo menor que 90, agudo, igual a 90, reto, maior que 90, obtuso. Bom, e aí entra a ideia de ângulos adjacentes. Então a gente vai pensar em adjacente como disjunto mesmo, ó, colado. Então dois ângulos eles são adjacentes quando possuem uma semirreta em comum. Observe que OB é semirreta em comum do ângulo que eu estou chamando de alfa, que é o ângulo AOB, e o ângulo BOC, que eu estou chamando de beta. Então, alfa e beta são ângulos adjacentes. Ok, gente? Então, vamos lá. Depois de vistos os ângulos adjacentes, vamos imaginar que esse OB, que eu estou colocando aqui, além de ser uma semirreta em comum dos dois ângulos, essa semirreta divide o ângulo ao meio. Uma semirreta que divide o ângulo ao meio é o que nós chamamos de bissetriz, tá? Se OB ele é bissetriz, então se esse ângulo for x, esse daqui também vai ser x. Dividiu ao meio, bissetriz, já coloca na cabeça aí, ó, bissetriz dividiu ao meio, dividiu em dois ângulos iguais. Ok, gente? E aí vamos pensar agora nos ângulos complementares e nos ângulos suplementares. Dois ângulos são complementares, gente, quando a soma deles dá um ângulo de 90 graus, ó. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Eles são complementares, tá? Dois ângulos são complementares quando a soma dá 90 graus. E eles são suplementares quando a soma dá um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Alfa mais beta é igual a 180 graus. Aí, aproveitando em falar, quando eu falei aqui, utilizei aqui o termo raso, né? Além dos ângulos agudo, reto e obtuso, nós temos três outros tipos de ângulos que nós vamos falar no próximo vídeo, ok?